uma garota sem rosto, um homem coberto de pelos e alguém com pele parecida com casca de árvore. Você verá todos eles muito em breve. Existem raros momentos em que a natureza joga fora o livro de regras. Jesus Chui Fajardo, a Seves, conhecido em todo o mundo como o Homem-Lobo, foi um desses momentos. Todo o seu rosto e a maior parte do seu corpo eram cobertos por pelos grossos e escuros. À primeira vista, as pessoas não tinham certeza se estavam olhando para um homem ou uma criatura do mito. Ele se tornou o centro de lendas, histórias e especiais de TV. Mas a verdade por trás de sua aparência está profundamente enraizada na biologia. A hipertricose, também chamada de síndrome do lobisomem, é uma condição genética incrivelmente rara que causa crescimento anormal de pelos, não apenas nos lugares habituais, mas em todos os lugares: rosto, orelhas, mãos e até pálpebras. E não estamos falando de penugem clara. Este é um cabelo grosso e escuro, crescendo onde normalmente não deveria. Os cientistas acreditam que é uma falha genética, possivelmente um interruptor antigo, sendo religado, algo que nossos ancestrais distantes podem ter carregado em seu DNA. O que torna o caso de Jesus ainda mais impressionante é o quão simétrico e completo era o crescimento do cabelo, ao contrário de padrões irregulares ou irregulares em algumas outras condições médicas. Seu rosto estava quase perfeitamente mascarado em pelo. Quando ele sorria ou falava, parecia surreal, como se um lobo tivesse começado a falar. Mas isso não se trata apenas de cabelo. Pessoas com hipertricose muitas vezes acabam no centro das atenções, quer queiram ou não. No passado, muitos eram forçados a participar de espetáculos de circo ou exibições de aberrações. Mas Jesus mudou isso. Ele abraçou sua aparência e se dedicou a ela, estrelando filmes, televisão e até mesmo aparecendo no Guinness World Records. Ele se tornou um ícone cultural, mostrando que o que alguns veem como monstruoso pode, na verdade, ser hipnotizante. E embora a hipertricose não lhe dê garras ou presas, ela desafia tudo o que achamos que sabemos sobre o que é normal. Mandy Sellers nunca imaginou que uma de suas pernas continuaria crescendo enquanto o resto do corpo se mantinha normal. Aos 20 e tantos anos, sua perna esquerda havia se tornado tão grande e pesada que ela mal conseguia sustentar seu peso. Em determinado momento, ela chegou a medir mais de 1 metro de circunferência e pesar mais de 40 quilos. Não era um tumor ou inchaço, era algo muito mais complexo. Uma doença genética tão rara que os médicos levaram anos para lhe dar um nome: Síndrome de Proteus. Essa condição causa crescimento descontrolado e assimétrico em ossos, pele e outros tecidos, mas não afeta o corpo todo. Apenas certas partes sofrem mutações. É isso que a torna tão estranha. Um braço pode crescer mais que o outro. Um pé pode ficar irreconhecível. No caso de Mandy, sua perna aumentou tanto que parecia esculpida em pedra. Ela precisava de sapatos feitos sob medida, cadeiras de rodas e roupas especialmente modificadas, apenas para se movimentar no dia a dia. A princípio, os médicos suspeitaram que ela pudesse ter algo semelhante ao que Joseph Merrick, conhecido mundialmente como o Homem-Elefante, tinha. A história dele é um mistério por si só, um mistério ao qual voltaremos mais tarde. O caso de Mandy se mostrou ainda mais incomum. Depois que sua perna foi amputada, devido a complicações, ela começou a crescer novamente. Não apenas um pouco, crescimento rápido e mensurável. Foi quando os pesquisadores descobriram que ela tinha uma mutação em um gene chamado PIK3CA, não exatamente Proteus, mas algo intimamente relacionado. Eles estavam procurando no lugar errado o tempo todo. Essa mutação ativa sinais que dizem às células para crescerem quando não deveriam. No caso de Mandy, era principalmente a perna. Em outros, poderia ser a coluna, o crânio ou até mesmo órgãos internos. O que é assustador não é apenas o tamanho, é a imprevisibilidade. Você nunca sabe qual parte se transformará em seguida. Ver Mandy andar ou ficar de pé era como ver alguém desafiar a biologia. Mas enquanto Proteus remodela o corpo de dentro para fora, há outro distúrbio que transforma a própria pele, transformando-a em algo que parece quase botânico: a epidermodisplasia verruciforme, também chamada de síndrome do homem-árvore. Causa crescimentos maciços, semelhantes a verrugas que lembram pedaços de casca ou coral e rompendo da pele. Esses crescimentos podem se tornar tão densos e ásperos que transformam as mãos no que parecem raízes de árvores, espalhando-se pelos dedos e endurecendo com o tempo. Essa condição está ligada a uma extrema sensibilidade ao papilomavírus humano, não ao tipo que causa verrugas comuns, mas há uma cepa rara que se espalha descontroladamente em pessoas com essa mutação genética. O vírus ativa o crescimento anormal da queratina, a proteína que compõe o cabelo, as unhas e a pele externa, e cria aglomerados ásperos e em camadas que continuam se formando. Nos casos mais graves, as pessoas desenvolvem quilos de crescimentos nas mãos e nos pés, prendendo os dedos em formas rígidas e cobertas de casca. Um dos casos mais famosos foi o de um homem de Bangladesh, cujas mãos pesavam mais de 5 quilos no total, devido ao grande volume de lesões.
Os cirurgiões tentaram removê-las, mas os crescimentos retornaram, às vezes de forma mais agressiva do que antes. Esse é o tipo de condição que não muda apenas a aparência de uma pessoa, mas também a maneira como ela pode viver. Ações cotidianas como segurar um garfo ou amarrar um cadarço se tornam quase impossíveis. Não há nenhuma causa sobrenatural aqui, nenhuma maldição antiga ou vírus da selva. Apenas um raro distúrbio imunológico que transforma a própria pele do corpo em algo que ela nunca deveria ser. E no entanto, quando você vê, não parece médico, parece mítico, como algo saído de uma lenda da floresta. Há um homem que consegue puxar a pele do pescoço sobre metade do rosto, esticar a pele da barriga como massa de pizza e torcer os membros de um jeito que faz você olhar 2 vezes. Seu nome é Gary Turner e por anos ele deteve o recorde mundial do Guinness para a pele mais elástica da Terra. O que lhe dá essa flexibilidade quase alienígena é uma condição chamada Síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença rara do tecido conjuntivo que enfraquece o colágeno, a proteína que mantém a pele, as articulações e os vasos sanguíneos unidos. No caso de Gary, isso significa que sua pele é tão elástica que ele consegue esticá-la quase 15 centímetros sem dor. Ele consegue dobrá-la, enrolá-la e até moldá-la em formas estranhas. Mas Ehlers-Danlos não se limita à elasticidade. Algumas pessoas com a condição podem deslocar as articulações à vontade, dobrar os dedos para trás ou torcer os braços como se fossem tubos de borracha. É como se a arquitetura interna, que mantém nossos corpos firmes e no lugar, simplesmente não estivesse funcionando. A condição se apresenta de várias formas, e nem todas são tão visualmente dramáticas quanto a de Gary. Alguns tipos causam vasos sanguíneos frágeis ou hipermobilidade sem efeitos na pele, mas em sua forma clássica, a EDS pode transformar alguém no que parece um contorcionista de verdade, sem truques de palco, sem ilusões, apenas uma pele que se comporta de forma diferente de tudo que você já viu. Há uma linha tênue entre o que parece um talento secundário e o que, na verdade, é uma rara anomalia genética que reescreve a forma como o corpo humano se mantém unido. Há pessoas caminhando entre nós cujos corpos levaram o crescimento a outro nível. Não apenas altos, não apenas grandes, mas algo completamente diferente. Em casos de acromegalia e gigantismo, a forma humana se expande de maneiras que quase parecem projetadas. Essas duas condições relacionadas decorrem do mesmo problema, uma superprodução do hormônio do crescimento. A diferença está no momento. Quando o pico hormonal ocorre durante a infância, os ossos crescem mais longos e altos. Quando começa na idade adulta, engrossa as feições. O maxilar fica mais largo, as mãos e os pés aumentam de tamanho, e a testa e a sobrancelha assumem um formato mais pesado. Um dos sinais mais marcantes é o tamanho das mãos. Em casos avançados, as palmas das mãos ficam tão grandes e os dedos tão grossos que luvas comuns não servem mais. As articulações ficam mais proeminentes. A força de preensão aumenta. As vozes frequentemente caem para um registro baixo e estrondoso, e até mesmo o crânio se remodela com o tempo. O corpo não está apenas crescendo, está se reconstruindo camada por camada, sob o comando de um desequilíbrio hormonal que não sabe quando parar. Apesar do impacto visual, muitos casos começam sutilmente. Os sapatos não servem mais direito. Os anéis ficam apertados. Ao longo dos anos, essas mudanças se acumulam até que a pessoa no espelho pareça outra pessoa completamente mais larga, mais densa, até mais pesada, mas com uma espécie de poder bruto. Sabe-se que alguns que desenvolvem a condição precocemente levantam pesos enormes, sem treinamento formal. Não se trata do físico polido de um fisiculturista, mas sim de algo mais bruto, mais elementar. Um tipo de força que parece acidental, mas se sente absoluta. Exames médicos mostram ossos que engrossaram drasticamente e articulações que se adaptaram à pressão interna constante. A causa geralmente é um pequeno crescimento não canceroso na glândula pituitária, localizada na base do cérebro. Essa minúscula glândula controla alguns dos maiores sistemas do corpo, e quando falha, o resultado é uma pessoa que parece ter saído de um mito. Algumas condições não alteram apenas o corpo, elas redefinem a própria superfície dele. A ictiose Arlequim é uma das doenças de pele mais graves e visualmente dramáticas conhecidas pela medicina. Ao nascer, aqueles com essa condição são cobertos por escamas espessas, semelhantes a uma armadura, que racham e se rompem, dando a impressão de pele derretendo ou se rompendo. O efeito é imediato e inesquecível. As placas formam fissuras vermelho escuras e padrões irregulares, quase como se a pele estivesse tentando se reconstruir em camadas, mas não soubesse exatamente como. Essa doença é causada por uma mutação em um gene responsável por regular a barreira natural da pele. Em pessoas com ictiose Arlequim, as células da pele se multiplicam muito rapidamente e, em vez de se desprenderem, endurecem e se acumulam em escamas espessas em forma de diamante. Essas escamas restringem os movimentos, distorcem as características faciais e até mesmo puxam as pálpebras e os lábios para trás, dando ao rosto uma aparência intensa, semelhante a uma máscara, que muitos associam a filmes de terror, mas isso não é ficção. Até mesmo coisas simples como piscar ou flexionar uma mão podem se tornar um desafio. A pele fica seca, esticada e inflexível, forçando o corpo a operar sob uma casca rígida.
Com o tempo, com cuidados intensivos, parte da descamação pode amolecer e muitos pacientes evoluem para formas menos extremas. Mas o distúrbio nunca desaparece completamente. Ele continua abaixo da superfície, constantemente forçando a pele a endurecer e descamar. Em muitos casos, o corpo compensa em excesso, produzindo ainda mais pele do que o necessário. Quando as pessoas veem essa condição pela primeira vez, ela é frequentemente descrita em termos de ficção científica, como se a pele estivesse tentando se tornar algo desumano. E, no entanto, sob essa camada externa extrema, está uma pessoa perfeitamente normal, navegando em um corpo que está constantemente tentando se remodelar. É um dos distúrbios genéticos mais raros do mundo, mas visualmente pode ser o mais inesquecível. Eles eram conhecidos como o povo azul do Kentucky e eram reais. Por gerações, um pequeno grupo de pessoas na região dos Apalaches viveu com a pele tingida de um tom azul marcante, não por causa de tinta nem por exposição, mas por causa de uma condição genética rara chamada metemoglobinemia, esse distúrbio óptica que muda a cor da própria vida. Joseph Merrick é uma das figuras mais lembradas visualmente na história da medicina. Conhecido mundialmente como o Homem-Elefante, sua aparência física extrema o tornou objeto de fascínio público e debate científico por mais de um século. Embora por muitos anos sua condição tenha permanecido um mistério, pesquisadores modernos agora acreditam que Merrick provavelmente tinha neurofibromatose, tipo 1, uma doença genética que causa o crescimento de tumores ao longo dos nervos por todo o corpo e leva à desfiguração grave em casos raros. A neurofibromatose, tipo 1 ou NF1, pode se manifestar de várias maneiras, desde pequenos tumores de pele até crescimentos maciços que remodelam o crânio, a coluna e os membros. No caso de Joseph Merrick, os efeitos foram extremos. Um crânio grande e crescido demais, pele espessada e protrusões ósseas que deformaram a estrutura de seu rosto e corpo. Ele também desenvolveu escoliose e teve dificuldade para caminhar, não por fraqueza muscular, mas porque seu esqueleto havia crescido nas direções erradas. Fotos e moldes preservados de seu corpo mostram como a doença o transformou radicalmente ao longo do tempo. A condição decorre de uma mutação em um gene responsável por controlar o crescimento celular. Com a NF1, esse controle se rompe e as células nervosas começam a se multiplicar e formar tumores benignos, chamados neurofibromas. Em algumas pessoas, são apenas pequenas saliências. Em outras, como Merrick, elas crescem grandes e profundas sob a pele, pressionando ossos e órgãos e causando mudanças estruturais que perduram por toda a vida. O caso de Merrick continua sendo um dos exemplos mais icônicos, não apenas por sua gravidade, mas pela forma como moldou a percepção pública da diferença física. Em vida, ele foi exibido em espetáculos paralelos e incompreendido por muitos. Hoje, ele é lembrado por meio de revistas médicas e filmes, e sua história continua a lançar luz sobre como distúrbios raros como a NF1 podem alterar profundamente o corpo humano. O que antes parecia mito ou exagero, agora se baseia na genética. Um lembrete de que condições reais podem parecer mais estranhas do que qualquer coisa que a ficção já tenha imaginado. Existem condições que torcem, esticam ou deixam cicatrizes no corpo, e há uma que o transforma em algo próximo à pedra. A fibrodisplasia ossificante progressiva, ou FOP, está entre as doenças mais raras conhecidas pela ciência. Ela faz com que músculos, ligamentos e tecido conjuntivo se transformem lentamente em osso. Uma vez iniciado, o processo não pode ser revertido. Um simples golpe ou hematoma pode fazer com que o sistema de reparo do corpo falhe, formando novos ossos onde não deveriam. O resultado é um segundo esqueleto se formando dentro do primeiro. Com o tempo, as articulações ficam travadas, os braços congelam no lugar, os pescoços param de girar e as costelas perdem a capacidade de se expandir. Pessoas com FOP podem ficar tão restritas que não conseguem sentar, levantar os braços ou abrir a boca mais do que alguns milímetros. Até mesmo procedimentos médicos são arriscados. Cirurgias destinadas a remover osso extra podem fazer com que o corpo crie ainda mais. A causa é uma mutação no gene ACVR1, que controla o crescimento ósseo. Na FOP, esse gene se torna hiperativo, interpretando sinais de lesão como instruções para construir osso, mesmo onde ele nunca existiu antes. O processo geralmente começa na infância, começando no pescoço e nos ombros, antes de progredir para o corpo. Não é aleatório, o padrão é perturbadoramente consistente. Os casos são tão raros, apenas algumas centenas conhecidos globalmente, que muitos médicos passam a carreira inteira sem atender um único paciente. E como a condição é tão específica, muitas vezes é diagnosticada erroneamente logo no início. Mas para quem a tem, cada movimento traz o risco de uma mudança permanente. O corpo endurece com o tempo, não por escolha própria, mas por um código, um script genético que funciona silenciosamente em segundo plano, reescrevendo carne em osso. É uma condição que transforma o ato comum de se mover em um privilégio em extinção, e a forma humana em algo quase fossilizado enquanto ainda vivo.
Há crianças que nascem parecendo que já treinam há anos, com bíceps definidos, pernas grossas e músculos abdominais que você não esperaria ver em alguém com menos de 10 anos. Isso não é resultado de algum programa de exercícios extremos ou dieta especial. É o efeito de uma mutação genética rara, que bloqueia uma proteína chamada miostatina, que normalmente limita a quantidade de músculos que o corpo pode desenvolver. Sem ela, o corpo constrói músculos de forma rápida e natural, resultando em superforça na vida real desde a primeira infância. Alguns casos documentados surpreenderam médicos ao redor do mundo. Um menino era capaz de fazer flexões e mover objetos pesados quando mal saía da pré-escola. Sua definição muscular era tão pronunciada que exames mostraram quase o dobro da massa muscular de outras crianças de sua idade. E tudo isso sem pisar em uma academia. Outra criança, na Europa, carregava uma mutação semelhante e desenvolveu uma estrutura corporal mais próxima de um atleta adulto treinado do que de um adolescente típico. Essas crianças não são apenas fortes, elas são biologicamente diferentes, desenvolvendo músculos como se seus corpos estivessem presos, em modo de potência. A mutação por trás disso é incrivelmente rara. Ela precisa ser herdada de ambos os pais, e mesmo assim, a expressão pode variar. Em testes com animais, raças como o gado Belgian Blue, que naturalmente carece de miostatina, crescem até tamanhos enormes, com quase nenhuma gordura, quando a mesma mutação ocorre em humanos. O resultado é um crescimento muscular que parece artificial, mas é totalmente natural. O que torna esses casos ainda mais fascinantes é o quão funcional o músculo permanece. Não é apenas para a exibição. Esses indivíduos normalmente têm força, resistência e velocidade aprimoradas, quase como se seus músculos fossem biologicamente otimizados. Ao contrário de alguns distúrbios que enfraquecem o corpo, este parece aumentar sua potência sem as compensações habituais. O rosto de Juliana Wetmore não estava completamente formado antes de seu nascimento. De fato, quando os médicos a entregaram, quase 40% dos ossos normalmente presentes em um rosto humano estavam faltando. Seus olhos estavam no lugar, mas suas bochechas, mandíbula, passagens nasais e grande parte da estrutura do crânio não haviam se desenvolvido. Para quem a via pela primeira vez, parecia que algo estava terrivelmente errado, como se seu rosto tivesse sido apagado. Mas o que Juliana tem é uma condição genética real, chamada Síndrome de Treacher-Collins, que afeta cerca de 1 em cada 50 mil pessoas. Essa síndrome interrompe o desenvolvimento dos ossos e tecidos faciais durante o início da gravidez. Não afeta a inteligência ou a função cerebral, mas as diferenças físicas são profundas. Crianças nascidas com Treacher-Collins geralmente têm maçãs do rosto subdesenvolvidas, mandíbulas muito pequenas e pouca ou nenhuma orelha externa. Em casos mais graves, como o de Juliana, respirar, ouvir e até mesmo comer tornam-se tarefas complexas que exigem intervenção cirúrgica desde muito cedo. Juliana passou por sua primeira cirurgia antes de completar 1 ano de idade, e isso foi só o começo. Com o tempo, ela precisaria de dezenas de operações para reconstruir partes do rosto, incluindo enxertos ósseos, ajustes de pele e reconstrução das vias aéreas. Mesmo com suporte médico, a condição permanece visualmente extrema. Pessoas com síndrome de Treacher-Collins frequentemente desenvolvem suas próprias maneiras de se comunicar, ouvindo por meio de dispositivos de condução óssea ou usando tecnologia para auxiliar na fala. Apesar de sua aparência diferente, a mente e a personalidade de Juliana são como as de qualquer outra adolescente. Ela gosta de música, de passar tempo com a família e de estudar na escola. Mas sua condição a tornou mundialmente reconhecida como a menina que nasceu sem rosto. Uma frase que captura o choque de vê-la, mas perde a história mais profunda de resiliência, biologia e adaptação. Existe uma doença rara que confunde a linha entre a realidade médica e o mito antigo, sobre a qual se fala há séculos em lendas de vampiros. Chama-se porfiria e afeta a forma como o corpo produz heme, um componente crucial da hemoglobina. Quando esse processo não funciona corretamente, pode resultar em extrema sensibilidade à luz, lesões na pele e, em alguns casos, desfiguração facial e alterações dentárias. Sintomas que se assemelham assustadoramente às características frequentemente associadas a vampiros no folclore. A forma mais dramática dessa condição é a porfiria cutânea, onde a exposição à luz solar causa bolhas, cicatrizes e enrijecimento da pele. Com o tempo, os danos repetidos do sol podem deixar a pele endurecida e esticada, principalmente ao redor dos lábios e do nariz. Em casos graves, as orelhas e os dedos podem sofrer erosão. Indivíduos com essa condição geralmente evitam a luz do dia completamente, não por escolha própria, mas porque mesmo uma breve exposição pode causar dor em queimação e lesões permanentes. Existem vários tipos de porfiria, e cada um se apresenta de uma maneira diferente. Alguns atacam a pele, outros o sistema nervoso, causando confusão, convulsões ou até mesmo alucinações. A causa é genética, embora certos gatilhos ambientais, como alimentos específicos, medicamentos ou alterações hormonais, possam intensificar os sintomas. Não é contagioso e não envolve beber sangue, apesar dos velhos rumores, mas pode parecer viver sob restrição permanente do mundo exterior.
Michel Lotito tornou-se famoso em todo o mundo por comer o impensável: bicicletas, vidro, lâminas de barbear e até peças de avião. Diagnosticado com uma rara condição alimentar chamada pica, Lotito não apenas mastigava metal, ele o digeria. Seu revestimento estomacal era supostamente 2 vezes mais espesso que o normal, e ele afirmava não sentir dor após engolir objetos pontiagudos ou pesados. Ao longo dos anos, ele consumiu quase 9 toneladas de materiais não alimentares, não em segredo, mas em público, sob supervisão médica. Embora Lotito seja o caso mais extremo e documentado, ele não é o único. Sabe-se que outros indivíduos com pica sentem desejo por giz, borracha, cabelo, moedas e até pedras. A condição geralmente começa na infância e pode variar em intensidade, mas a versão de Lotito permanece única. Um homem cujo corpo parecia feito para fazer o que ninguém mais conseguia: processar metal sólido como se fosse cereal. Sua história não é folclore. Raios-X, médicos e anos de registros a confirmaram, e deixou para trás uma questão que ainda intriga a ciência: até onde o corpo humano pode ir quando decide que as regras não se aplicam mais? Mickey Rourke já teve o tipo de rosto com que os diretores de elenco sonham, com um queixo esculpido, olhos intensos e um carisma taciturno. Ele não era apenas uma estrela de cinema, era um ícone de Hollywood. Mas quando chegaram os 2000, o Mickey Rourke que os fãs lembravam estava quase irreconhecível. Tudo começou depois que ele se afastou da atuação para seguir carreira no boxe profissional. No ringue, ele sofreu vários ferimentos no rosto, maçãs do rosto quebradas, nariz esmagado e pele rasgada que precisou de pontos mais de uma vez. Para consertar o dano, Rourke recorreu à cirurgia plástica. Mas em vez de retornar à sua antiga aparência, os procedimentos só o afastaram ainda mais dela. Ele tem sido honesto sobre o número de cirurgias que fez. Segundo o próprio Rourke, algumas das operações foram feitas para reparar seu rosto após brigas, mas os resultados não saíram como planejado. Ele mencionou ter feito pelo menos 5 cirurgias, apenas no nariz e uma na maçã do rosto. Seu rosto mudou de forma que os fãs não conseguiam ignorar. O que antes parecia naturalmente forte e masculino começou a parecer tenso e artificial. A suavidade e a expressão que antes o ajudavam a iluminar uma tela desapareceram de repente. Fotos dele no início dos anos 2000 provocaram uma onda de confusão e preocupação. As pessoas se perguntavam o que teria acontecido com o galã de Hollywood. Alguns fãs nem o reconheceram em seu filme de retorno, O Lutador, onde, ironicamente, ele apresentou uma das melhores atuações de sua carreira. O contraste entre sua atuação crua e sua aparência alterada tornou o papel ainda mais poderoso e trágico. Rourke disse que não procurou o melhor cirurgião da primeira vez. Em suas palavras, ele escolheu a pessoa errada para reconstruir seu rosto. Os resultados o empurraram para um caminho de correções repetidas, tentando consertar o que já havia sido feito. É uma história que mistura ambição, dor física e a pressão da fama. O que torna o caso de Mickey Rourke tão interessante não é apenas a mudança visual, é o quão aberto ele tem sido sobre tudo isso. Ao contrário de muitas celebridades que se calam ou negam ter passado por cirurgia plástica, Rourke contou sua história sem adoçar a pílula. Ele não escondeu o fato de que sua aparência era resultado de cirurgias, algumas corretivas, outras cosméticas. E essa honestidade lhe rendeu um tipo diferente de respeito. A evolução de Michael Jackson não foi apenas musical, foi física, e o mundo a acompanhou passo a passo. Nos primeiros dias com o Jackson 5, ele tinha um sorriso largo, bochechas redondas e um rosto suave e jovial. Quando Thriller chegou às paradas, as coisas já haviam começado a mudar. Seu nariz parecia mais fino, sua pele visivelmente mais clara. E isso foi só o começo. Com o passar dos anos, a aparência de Jackson mudou drasticamente. Seu nariz ficou mais fino, quase esquelético. Seu maxilar e queixo se afinaram. Suas sobrancelhas se arquearam mais alto. Até o formato dos seus olhos parecia diferente. Ele nunca confirmou todas as cirurgias, mas especialistas e fãs especularam sobre rinoplastia, implantes nas bochechas, implante de lábio leporino, cirurgia de pálpebras e muito mais. Uma das mudanças mais notáveis foi o tom da sua pele. Jackson revelou que tinha vitiligo, uma condição que faz com que áreas da pele percam pigmento. Para uniformizar o tom, ele teria usado cremes e possivelmente se submetido a tratamentos para clarear o restante da pele. Isso só alimentou ainda mais os rumores e tornou sua transformação ainda mais misteriosa para o público. Em entrevistas, Jackson insistiu que só fez 2 rinoplastias, mas fotos ao longo das décadas contavam uma história mais complexa. Os traços antes suaves foram substituídos por uma aparência delicada, quase esculpida, que parecia quase artificial. Alguns médicos sugeriram que suas cirurgias nasais foram levadas longe demais, deixando pouca estrutura para sustentar o nariz. Ainda assim, o que manteve as pessoas grudadas na transformação de Michael foi o quão ligada ela estava à sua arte. Sua aparência se tornou parte da performance. Cada novo álbum vinha com um novo visual. Alguns fãs viam isso como uma reinvenção. Outros sentiam como se estivessem assistindo alguém desaparecer atrás de uma máscara. Seja qual for a sua opinião, a história de Michael Jackson continua sendo uma das transformações mais assistidas e especuladas da cultura pop moderna.
Toby Sheldon não era um astro pop global. Ele nem era artista, mas se tornou famoso por um motivo muito específico: sua obsessão em se parecer com Justin Bieber. Compositor de profissão, Toby gastou anos e mais de $100 mil em cirurgias plásticas para se igualar ao rosto do ídolo Tim. Começou aos poucos, um pouco de botox, alguns preenchimentos. Depois vieram uma série de procedimentos mais drásticos: lifting labial, implantes capilares, cirurgia ocular, suavização da pele e até mesmo uma alteração no maxilar. Suas bochechas foram remodeladas, seu sorriso alterado e sua linha capilar redesenhada. Ele queria a imagem jovial, suave e com cara de bebê que Bieber tinha no início de sua fama. Nas fotos tiradas ao longo dos anos, a progressão é clara. A cada procedimento, os traços de Toby desbotavam um pouco mais. A transformação não foi sutil, foi impressionante. No final, ele parecia mais uma estátua de cera do que um astro pop. Ele havia levado a inspiração a um extremo que a maioria das pessoas não conseguia acreditar. O que fez a história de Toby se destacar não foram apenas as cirurgias, foi o nível de detalhes que ele buscou. Ele estudou as expressões, os cortes de cabelo e os ângulos do rosto de Justin. Ele levou fotos para seus cirurgiões e fez pedidos estranhamente específicos. Sua jornada até o levou a reality shows, onde o público ficou chocado com o quão longe ele havia ido. Há algo quase assustador em tudo o que ele fez para copiar a identidade de outra pessoa. Isso gerou conversas sobre imagem corporal, fama e até onde alguém pode ir para se sentir visto. Toby Sheldon não era um nome conhecido, mas sua transformação era impossível de ignorar. Mostrou o que pode acontecer quando a admiração se transforma em obsessão, e como a busca pela perfeição pode remodelar uma pessoa por completo. Jocelyn Wildenstein deixou um dos legados mais comentados do mundo da cirurgia plástica. Conhecida mundialmente como a Mulher Gato, ela se tornou um ícone da transformação. Alguém cuja aparência despertava curiosidade, fascínio e conversas intermináveis. Mas por trás das manchetes e apelidos de tabloides, havia uma mulher com uma história que ia além de procedimentos e fotos. Jocelyn já foi uma figura deslumbrante na alta sociedade de Nova York, depois de se casar com o negociante de arte bilionário Alec Wildenstein. Ela viveu uma vida de luxo e glamour. Foi aí que sua jornada cirúrgica começou. Dizem que ela começou a alterar o rosto para agradar o amor do marido por grandes felinos. Com o passar dos anos, sua aparência se tornou mais felina. Olhos levantados, maçãs do rosto proeminentes, lábios mais carnudos e um maxilar que parecia esculpido com propósito. Ela nunca negou sua aparência única e, na verdade, a defendeu com ousadia. Jocelyn costumava dizer que se sentia bonita, negando que tivesse exagerado. Ela insistia que não tinha feito tanto trabalho quanto as pessoas alegavam. Para ela, o rosto no espelho era exatamente como ela queria parecer. Sua transformação foi tão distinta que ela se tornou uma figura cultural, muito além dos círculos da moda e da sociedade. As pessoas faziam referência à sua aparência em revistas, documentários e na cultura pop. Seu nome era instantaneamente reconhecível, mesmo para aqueles que não conheciam sua história pessoal. O que tornava Jocelyn diferente era sua confiança. Ela não se escondia das câmeras. Ela andava em tapetes vermelhos. Ela sorria para entrevistas. E ela nunca deixou a opinião pública ditar como ela se sentia sobre si mesma. Pete Burns não era apenas um astro pop, ele foi um choque. Como vocalista do Dead or Alive, ele causou impacto com seu estilo excêntrico e o hit inesquecível You Spin Me Round. Mas com o tempo, a música se tornou apenas parte de sua identidade. Sua aparência em constante mudança começou a chamar tanta atenção quanto suas músicas. Burns era destemido com seu visual. Ele misturava moda, expressão de gênero e escolhas de beleza ousadas muito antes de se tornarem populares. Mas com o passar dos anos, seus procedimentos estéticos se tornaram mais frequentes e intensos. Injeções labiais, implantes de bochecha, remodelação do nariz e preenchimentos faciais tornaram-se parte de sua rotina. O que começou como expressão artística, lentamente se transformou em algo mais complicado. Ele também era aberto sobre isso. Burns admitiu na televisão ter passado por dezenas de procedimentos. Ele disse que estava perseguindo sua visão de beleza, mas também reparando danos de cirurgias que não saíram como planejado. Em certo momento, ele sofreu uma infecção grave nos lábios após um procedimento que deu errado, exigindo uma grande reconstrução e múltiplas cirurgias corretivas. Fotos mostram uma evolução dramática. Nos primeiros anos, Pete tinha um lado punk rock. Mais tarde, seu rosto parecia mais suave, mais esticado, quase sintético. No entanto, apesar das críticas públicas, ele se aprofundou completamente em seu estilo. Ele via seu corpo como arte, um trabalho sempre em progresso. A história de Pete é intensa, mas não cruel. Ele era alguém que acreditava na transformação e não se desculpava por ter ido tão longe. Suas complicações de saúde eram sérias, mas seu compromisso em ser totalmente ele mesmo nunca desapareceu. Foi isso que o tornou inesquecível. Não apenas as cirurgias, mas a ousadia que as acompanhava. Os gêmeos Bogdanov não eram apenas personalidades da TV, eram enigmas. Igor e Gritka Bogdanov eram conhecidos na França por seus programas de ficção científica e trabalhos acadêmicos.
mas suas aparições logo se tornaram um assunto mais importante do que qualquer programa que apresentassem. Antes considerados bonitos e com traços marcantes, os gêmeos lentamente se transformaram em algo quase sobrenatural. Seus rostos começaram a mudar drasticamente no início dos anos 2000. Suas bochechas incharam, seus maxilares se tornaram quadrados e seus lábios inchados. A princípio, eles negaram ter feito cirurgia plástica, atribuindo as mudanças à genética superior e ao envelhecimento. Mas, à medida que a aparência deles se tornava mais exagerada, as especulações aumentavam. Seus rostos angulosos e pele esticada faziam com que pessoas em todos os lugares se perguntassem o que eles estavam fazendo a portas fechadas. Médicos e fãs acreditam que os gêmeos passaram por várias rodadas de implantes nas bochechas e no queixo, preenchimento labial e possivelmente até lifting de sobrancelhas. O resultado foi um visual que parecia mais ficção científica do que realidade, adequado para dois homens que passaram a vida explorando o futuro na TV. O que tornou a história deles ainda mais curiosa foi a sincronia entre suas mudanças. Eles sempre pareciam quase idênticos, mesmo com suas feições mais esculpidas. Era como se não estivessem apenas modificando seus próprios rostos. Eles estavam criando uma identidade compartilhada. Apesar das piadas e memes que os perseguiam online, Igor e Gritka continuavam orgulhosos de quem haviam se tornado. Fizeram aparições públicas, palestraram em conferências e continuaram a compartilhar suas teorias científicas. Nunca se intimidaram, nunca se esconderam. Independentemente de acharem a aparência deles confusa ou fascinante, era impossível desviar o olhar. Os Bogdanovs se tornaram exemplos vivos de até onde alguém pode ir para perseguir uma estética única e fazê-lo em perfeita simetria. Donatella Versace não é apenas um nome. Ela é uma marca. Como o rosto do Império Versace, após a trágica perda de seu irmão Gianni, ela se tornou a personificação viva da alta costura. Ousada, glamurosa e inesquecível. Mas, com o tempo, sua aparência física começou a despertar quase tanto interesse quanto as criações que exibia nas passarelas. Nas primeiras fotos, Donatella exibia a beleza italiana clássica, traços suaves, maçãs do rosto marcantes e confiança natural. Com o passar dos anos, porém, seu rosto começou a mudar visivelmente. Sua pele ficou mais firme, seus lábios mais cheios e seus olhos mais estreitos. Seus traços antes sutis foram substituídos por uma aparência dramaticamente esculpida que a tornou quase irreconhecível em comparação com sua versão mais jovem. Ela nunca foi de entrar em detalhes sobre o trabalho que fez, mas muitos acreditam que ela fez botox, preenchimentos faciais, aumento de lábios e possivelmente vários liftings faciais. Seu bronzeado profundo e cabelo loiro platinado contribuíram para sua imagem característica. Uma mulher poderosa e assumida, que se destacava em todos os lugares em que entrava. O que torna a transformação de Donatella tão fascinante é como ela se encaixa perfeitamente no mundo que ela construiu. Em uma indústria da moda obcecada pela aparência, ela transformou seu próprio visual em um símbolo de excesso, ousadia e controle total. Independentemente de as pessoas a admirarem ou questionarem, ela permaneceu intocada pela opinião pública. Donatella Versace não se limitou a usar moda. Ela se tornou uma peça ambulante dela. E mesmo com seu rosto mudando ao longo do tempo, sua confiança nunca vacilou. Ela assumiu o controle de sua aparência, da mesma forma que assumiu o comando de um império, sem medo e completamente em seus próprios termos. Courteney Cox já foi a estrela de rosto jovem de Friends, com seus olhos expressivos e charme de garota comum, tornando-a uma das favoritas dos fãs. Com o passar dos anos, porém, Courteney, como muitas estrelas, sentiu a pressão de envelhecer sob os holofotes constantes. Para manter aquele brilho jovial, ela recorreu a preenchimentos faciais, mas com o tempo, percebeu que o visual que buscava começou a afastá-la de si mesma. Ela não tentou esconder. Courteney já falou abertamente em entrevistas sobre o uso de preenchimentos e como eles foram gradualmente longe demais. Cada pequena injeção parecia inofensiva, apenas um pequeno ajuste aqui e ali, mas o acúmulo ao longo do tempo fez com que seu rosto parecesse estranho, até mesmo para ela. Suas bochechas ficaram excessivamente volumosas, seus olhos perderam o formato natural e a sutileza de suas expressões começou a desaparecer. Os fãs notaram, a mídia comentou e, eventualmente, Courteney deu um passo para trás e tomou uma decisão sobre a qual muitas celebridades não falam: dissolveu os preenchimentos. Essa decisão marcou uma virada. Ela admitiu que vinha buscando uma versão de beleza que, na verdade, não parecia certa. Ela sentia falta do jeito como seu rosto se movia, da aparência de suas feições reais. E, de repente, ela deixou de buscar a perfeição e passou a abraçar o envelhecimento natural. O que diferencia a história de Courteney é a honestidade. Ela não esperou até que as coisas saíssem do controle. Ela parou, olhou no espelho e decidiu reiniciar. E isso é raro em Hollywood, e é exatamente por isso que as pessoas ouviram. Agora, com menos retoques estéticos, ela se reconectou com seu visual original e com fãs que apreciam essa abertura. A jornada de Courteney é a prova de que nunca é tarde para mudar de direção, mesmo em um mundo obcecado em parecer jovem para sempre.
Quando Lil Kim estreou na cena musical nos anos 90, ela era ousada, assumida e instantaneamente icônica. Sua moda desafiava limites, suas letras quebravam regras e seu visual era ousado e original. Mas à medida que sua carreira avançava, sua aparência começou a mudar, gradualmente no início, depois de forma mais drástica. Os fãs começaram a notar mudanças em seu tom de pele, formato do nariz e estrutura facial. Com o tempo, suas bochechas ficaram mais cheias, seus lábios mais definidos e seus olhos mais levantados. Seu maxilar mudou e seu rosto assumiu uma silhueta completamente nova. Muitos acreditavam que ela havia se submetido à rinoplastia, tratamentos de clareamento de pele, implantes de bochecha e outros retoques estéticos. Lil Kim não confirmou abertamente todos os detalhes, mas a transformação era impossível de ignorar. Seu novo visual gerou debates intermináveis. Alguns o viam como uma perda de seu estilo original, enquanto outros o viam como uma poderosa reinvenção. Mas por trás do falatório público, suas escolhas revelavam uma história mais profunda. Uma história sobre identidade, fama e a intensa pressão exercida sobre as mulheres sob os holofotes. Lil Kim já havia falado sobre se sentir ignorada e julgada pela indústria, sobre os padrões de beleza que se sentia pressionada a alcançar. Sua transformação não se resumiu apenas à estética. Foi uma questão de poder, controle e sobrevivência em um mundo que muitas vezes não é gentil com mulheres que fogem dos padrões. Mesmo hoje, seu rosto continua sendo um dos exemplos mais comentados de cirurgia plástica em celebridades. Mas por trás dessa conversa, há um lembrete de como a fama pode moldar não apenas sua carreira, mas a própria maneira como você se vê. Lil Kim não mudou apenas o visual. Ela reformulou a conversa sobre o significado da beleza em uma indústria que exige constante reinvenção. Ela começou como uma modelo popular online, pele impecável, curvas perfeitas e um rosto que os fãs não paravam de comentar. Seu visual era sua marca registrada, e a cirurgia plástica se tornou parte de sua imagem. Cada mudança a aproximava da perfeição de boneca que ela admirava. Mas um procedimento final não saiu como planejado. A transformação que outrora a tornara famosa, de repente se tornou o motivo de sua queda. Em poucos dias, seu reflexo se transformou em algo que ela não reconhecia. Esta é uma história de beleza, ambição e como tudo pode mudar rapidamente. Elsa Patton não era uma estrela de reality show típica. Ela não se misturava. Ela se destacava. Conhecida como Mama Elsa de The Real Housewives of Miami, ela se tornou a favorita dos fãs por suas frases de efeito, discursos espirituais e rosto inesquecível. Mas muito antes de aparecer na TV, Elsa já havia passado por várias cirurgias faciais que alteraram drasticamente sua aparência. Ela admitiu ter feito cirurgia plástica anos antes, na esperança de preservar sua aparência. Mas algo deu errado no caminho. Suas bochechas pareciam excessivamente preenchidas, sua pele esticada e suas expressões congeladas. Não foi sutil, e foi exatamente isso que a tornou tão memorável. Os fãs ficaram fascinados não apenas por sua personalidade, mas por quão diferente ela parecia de outras mulheres de sua idade. Apesar dos resultados dramáticos, Elsa se portou com confiança. Ela brincava sobre sua aparência e raramente se levava muito a sério. Sua transformação se tornou parte de seu charme, mesmo quando os espectadores ficavam chocados com o quão longe ela havia chegado. De muitas maneiras, ela ajudou a definir um novo tipo de personagem de reality show. Alguém que não se desculpava por se destacar. Sua aparência despertou muita curiosidade, mas sua atitude manteve as pessoas assistindo. Ela assumiu cada centímetro de sua transformação, mesmo que não tenha saído como planejado. Elsa Patton se tornou um símbolo de mudança cosmética extrema, mas também um lembrete de que a personalidade pode brilhar através de qualquer coisa, até mesmo o rosto mais inesperado. Amanda Lepore não apenas chama a atenção, como também para o trânsito. Conhecida mundialmente por sua aparência ultra feminina e de boneca, ela transformou seu corpo em uma obra de arte viva. Com experiência na vida noturna e na carreira de modelo, Amanda se tornou um ícone da moda por meio da autoinvenção, expandindo os limites da beleza para um território surreal. Sua transformação começou cedo. Ela fez a transição na adolescência e, mais tarde, passou por dezenas de procedimentos, incluindo aumento de mamas, aumento de glúteos, remodelação de costelas e extensas intervenções faciais. Seus lábios são grandes e brilhantes, sua cintura bem definida, sua pele lisa como porcelana. É um visual que é ao mesmo tempo glamuroso e sobrenatural, inteiramente sua criação. Amanda nunca escondeu o trabalho que fez. Na verdade, ela o abraçou. Sua estética extrema não era sobre se encaixar, era sobre se destacar. Ela queria parecer um desenho animado, uma fantasia, uma escultura em movimento. E ela conseguiu exatamente isso. As pessoas não apenas a viam, elas a encaravam, se perguntavam, se lembravam. Enquanto alguns chamavam isso de excessivo, Amanda chamava de arte. Ela construiu uma carreira sendo diferente de qualquer outra pessoa. Sua transformação é uma das mais dramáticas da história das celebridades, mas também uma das mais intencionais. Cada centímetro de sua aparência foi cuidadosamente elaborado, e cada look que ela apresentou contava a mesma história. Esta é a beleza em seus próprios termos.
Janice Dickinson já foi aclamada como a primeira supermodelo do mundo. Com seu andar imponente e estrutura óssea inesquecível, ela dominou as passarelas e capas de revista nas décadas de 1970 e 1980. Mas nas décadas seguintes, seu rosto começou a mudar, e as manchetes também. Ela falava abertamente sobre seus procedimentos estéticos, incluindo lifting facial, botox, implantes de silicone e muito mais. Seu objetivo era se manter jovem em uma indústria obcecada pela idade. Mas, com o passar do tempo, seus traços se tornaram mais refinados, mais esculpidos e, por fim, mais esculpidos. O rosto expressivo que antes vendia milhares de capas de revistas de moda parecia cada vez mais rígido diante das câmeras. Janice não tentava esconder. Ela brincava sobre suas cirurgias em reality shows e falava abertamente sobre arrependimentos. Em certo momento, chegou a remover os implantes e incentivou outras pessoas a pensarem duas vezes antes de fazer mudanças. Sua honestidade a tornou mais acessível, mesmo com seu visual se distanciando cada vez mais da beleza natural que ela antes ostentava. O que torna sua história convincente não é apenas a transformação, é a montanha-russa por trás dela. De lenda da moda, a coringa de reality show, a aparência de Janice Dickinson conta a história de alguém que tenta acompanhar o tempo e às vezes fugir dele. Sua jornada pela cirurgia plástica é tanto um conto de advertência quanto uma janela para a pressão que as mulheres sob os holofotes frequentemente enfrentam. Katie Price nunca foi tímida em relação a mudanças. De modelos glamourosas a reality shows, ela construiu uma carreira inteira baseada em reinvenção, e seu rosto e corpo mudaram ao longo do caminho. Na verdade, ela é uma das celebridades mais abertamente modificadas do Reino Unido, com dezenas de procedimentos em seu currículo, de aumento de mama a lifting facial, preenchimento labial, facetas e muito mais. Sua primeira cirurgia, um aumento de mama, a catapultou para a fama nos tabloides. A partir daí, a fama cresceu como uma bola de neve. Ela admitiu ter feito várias rinoplastias, lifting de olhos, lifting de bumbum brasileiro e rodadas de botox e preenchimento. Às vezes, nem mesmo seus fãs conseguiam acompanhar quantas mudanças ela havia feito. Cada nova aparição despertava uma onda de atenção. Às vezes elogios, às vezes preocupação. O que torna a história de Kate única é sua franqueza. Ela fala sobre suas cirurgias publicamente, às vezes até filmando o processo para seu canal no YouTube. Ela tem sido sincera sobre a dor, as complicações e até mesmo os arrependimentos. A beleza de Priscilla Presley já foi considerada há tempo, mas a suavidade anterior de seu olhar havia sido substituída por uma aparência mais firme e estruturada. Robert Wadlow não era apenas alto, ele era colossal. Com incríveis 2,72 metros, ele continua sendo o ser humano mais alto já registrado. Nascido em 1918 em Alton, Illinois, a altura de Robert não era óbvia a princípio, mas quando ele tinha 5 anos, ele já era mais alto do que a maioria dos homens adultos. Seu crescimento nunca diminuiu, impulsionado por uma condição chamada gigantismo, que fazia sua glândula pituitária liberar muito hormônio do crescimento. Aos 8 anos, ele usava roupas feitas para adultos e apertava as mãos de celebridades. Aos 13, ele era mais alto que seus professores. Seu tamanho era tão extremo que ele precisava de sapatos personalizados, com mais de 46 centímetros de comprimento. Tudo sobre Robert era maior que a vida. Ele tinha uma voz suave, uma presença gentil e nunca deixou que seu tamanho o impedisse de viver plenamente. Ele amava ler, fotografar e até se juntou aos escoteiros, com uma barraca e um saco de dormir feitos especialmente para ele. Apesar de precisar de aparelhos nas pernas e cuidados médicos constantes, Robert viajou pelo país com os Ringling Brothers e mais tarde com uma empresa de calçados que o patrocinou. Ele cumprimentou multidões, tirou fotos com fãs e se tornou um símbolo de força e singularidade. As pessoas não ficaram apenas impressionadas com sua altura, elas foram atraídas por sua personalidade calma e gentil. Fotos da época o mostram ao lado de adultos de altura média que mal alcançam sua cintura. O contraste é de cair o queixo e não é de se admirar que as pessoas não pudessem acreditar em seus olhos quando o conheceram pessoalmente. Até hoje, as pessoas ainda visitam sua estátua em Alton, maravilhadas com a forma como alguém como ele poderia realmente existir. Sua história é inesquecível, não apenas por sua altura, mas por como ele viveu essa altura com graça. À primeira vista, as pessoas pensaram que estavam vendo um milagre. Uma mulher viva, respirando e sem cabeça. Betty Lou Williams era conhecida em shows paralelos como a Garota Sem Cabeça, e a ilusão era tão convincente que parava o público. Nascida em 1932, Betty tinha uma condição médica rara, que deixou seu corpo severamente deformado. Mas o que a tornou famosa não foi apenas a condição em si, foi como ela foi apresentada. Ela foi colocada dentro de uma configuração cuidadosamente projetada, com espelhos, iluminação e maquinário que a faziam parecer viva, sem cabeça e inexplicavelmente ainda consciente. Seu tronco se movia, seu peito subia e descia, e seus membros se moviam levemente, dando o efeito de uma pessoa decapitada, mas muito viva. Nos bastidores, Betty estava totalmente no controle.
Ela trabalhava dentro da plataforma por horas por dia e, segundo relatos, ganhava uma renda sólida fazendo isso. A ilusão era aterrorizante e fascinante. Médicos vinham examiná-la, crianças olhavam incrédulas, e se tornou um dos atos mais comentados da história do show paralelo. Beth não era apenas uma parte do show, ela era o show. Sua quietude, timing e consciência transformaram uma condição médica em uma performance viva. Mesmo agora, fotos antigas do ato ainda confundem as pessoas que juram que não poderia ser real. Leonard Trask não começou a vida como um espetáculo. Nascido em 1805 no Maine, ele viveu uma vida simples e de classe trabalhadora, até que um acidente de cavalo aos 20 anos mudou tudo. Sua coluna ficou permanentemente danificada, mas a condição continuou piorando. Com o tempo, suas costas se torceram ainda mais, até que ele não conseguia ficar em pé. Seu queixo estava preso perto do peito, e ele tinha que andar curvado quase completamente para a frente. Ele não conseguia mais trabalhar, não conseguia levantar a cabeça e sofria de dores constantes. A maioria teria desaparecido na pobreza. Leonard fez o oposto. Ele documentou sua condição, vendeu cópias de sua própria autobiografia e até posou para fotos. Sua história se espalhou pelos jornais, não por pena, mas por quão visivelmente incomum era sua condição. As pessoas não conseguiam acreditar que alguém pudesse sobreviver naquele estado, muito menos viajar e promover sua própria imagem. Trask acabou se tornando conhecido como o Maravilhoso Inválido. Ele transformou seu corpo em uma mensagem, não por simpatia, mas como prova de resistência humana. A postura distorcida, as articulações travadas, a silhueta inconfundível, sua aparência se tornou icônica. Ele não era um artista, mas as pessoas ainda eram atraídas por ele. Seu retrato continua sendo um dos exemplos mais bizarros e assustadores de transformação física real, registrada em câmera no século XIX. Zaro-Aga se destacou antes mesmo de falar. Olhos fundos, uma longa barba branca e uma presença que parecia antiga. Nascido na Turquia em algum momento dos anos 1700, ou assim ele alegou, Zaro disse que viveu até os 160 anos. Seja o número exato ou não, sua história causou sensação. Ele disse aos repórteres que conheceu Napoleão, serviu em várias guerras e até viajou pelo mundo no final de sua vida. O homem não apenas envelheceu, ele multiplicou a história. Ele apareceu em jornais por toda a Europa e o Sissakuatara. Fotos mostram um homem magro com pele muito enrugada, em pé, alerta e conversando. Os médicos o examinaram. Debates se seguiram. Ninguém conseguiu confirmar ou refutar totalmente sua idade. Mas a imagem de um homem tão velho, ainda se movendo e falando, foi o suficiente para despertar a atenção internacional. Zaro não viveu em silêncio. Ele deu entrevistas, conheceu celebridades e posou orgulhosamente em trajes tradicionais. Quer ele tivesse 160 anos ou simplesmente fosse muito velho, o fascínio era real. Ele se tornou uma curiosidade global, não por causa dos registros, mas por causa da presença, do tipo que fazia as pessoas pararem e olharem, imaginando como alguém poderia atravessar tantas eras e ainda estar aqui. Eles apareceram do nada. Duas crianças, de pele verde, falando uma língua desconhecida, vestindo roupas que não combinavam com nada que os moradores locais já tinham visto. Não eram os tempos modernos, era a Inglaterra do século XII, na tranquila vila de Woolpit. As crianças disseram que vieram de um lugar sem sol, um mundo de crepúsculo permanente. Era tudo o que conseguiam explicar. O menino morreu jovem, mas a menina sobreviveu. Conforme ela aprendia inglês, ela disse que eles se perderam no subsolo antes de tropeçar no mundo da superfície. Ninguém conseguia descobrir de onde eles vieram, e ninguém nunca tinha visto uma pele como a deles. Alguns acreditavam que eles estavam doentes. Outros achavam que eram alienígenas ou viajantes de uma civilização oculta. Com o tempo, a tonalidade verde desapareceu, mas a lenda não. Pinturas, livros e até mesmo teorias modernas ainda perseguem a origem das crianças verdes. Elas não eram fantasmas, elas não eram monstros. Elas eram crianças reais que não se encaixavam em nada que as pessoas daquela época entendessem. E séculos depois, ainda não temos uma resposta clara. Julia Gnus não tinha apenas tatuagens, ela se tornou um mural ambulante. Conhecida como a mulher mais tatuada do mundo, mais de 95% de seu corpo era coberto por tinta vibrante. O que fez sua história ser mais do que apenas uma pele colorida foi como ela começou. Julia foi diagnosticada com uma doença rara de pele que a fazia ter bolhas severas quando exposta à luz solar. Ela escolheu tatuagens não apenas para se expressar, mas como uma forma de assumir o controle de algo que antes a controlava. Dragões, castelos, cenas de filmes, retratos. Seu corpo se tornou uma tela de arte e sobrevivência. Ela não se escondeu do mundo. Ela se destacou nele. Julia apareceu na TV, em documentários e até no Guinness World Records. As pessoas olhavam, faziam perguntas, às vezes até duvidavam que fosse real. Mas cada centímetro era cuidadosamente trabalhado, cada linha, uma decisão. Sua presença era intensa, mas não avassaladora. Ela tinha uma confiança silenciosa, do tipo que vem de transformar dor em poder. Julia Gnus não era apenas tatuada, ela estava repleta de histórias, todas contadas à tinta e todas visíveis com apenas um olhar.
Nas estradas tranquilas do oeste da Pensilvânia, uma figura estranha caminhava sozinha à noite. Seu rosto mau era um rosto, sem olhos, sem nariz, uma boca torcida. As pessoas o chamavam de Homem Verde. Outros sussurravam seu nome verdadeiro, Raymond Robinson. Quando criança, ele escalou uma linha de energia e foi atingido por milhares de volts. O choque o deixou permanentemente desfigurado. Ele sobreviveu, mas seus ferimentos foram graves, suas características faciais destruídas. O dano foi tão extremo que ele evitou sair durante o dia. Em vez disso, ele andava pelas ruas à noite, muitas vezes por quilômetros, completamente em silêncio. Adolescentes locais começaram a notá-lo e lhe deram o apelido de Charlie Sem Rosto. Alguns alegaram que ele brilhava, outros disseram que ele não era humano, mas a verdade era simples. Raymond era um homem de verdade, vivendo com cicatrizes impensáveis e tentando encontrar paz. Aqueles que ousaram falar com ele descobriram que ele era gentil, de fala mansa, até engraçado. Ele gostava de Coca-Cola e não se importava em ser abordado. A lenda o tornou um monstro, mas Raymond nunca fez nada monstruoso. Ele se tornou uma história de fantasma por acidente, um homem de verdade caminhando no escuro, incompreendido por quase todos que passavam por ele. Ela não tinha braços, não tinha pernas, mas Violeta não se sentou nas sombras. Ela assumiu o centro do palco. Nascida Aloysia Wagner, na Alemanha, ela tinha uma condição rara chamada tetraamelia, o que significa que ela nasceu sem os 4 membros. A maioria das pessoas presumiria que uma vida de silêncio e quietude se seguiria. Violeta provou que todos estavam errados. Ela se tornou uma artista itinerante, não apenas uma exposição, mas uma estrela. Ela apareceu em shows paralelos pela Europa e América carregada com dignidade e emoldurada com graça. Em todas as fotos, sua postura é ereta. Sua cabeça está erguida. Ela deu autógrafos usando a boca. Ela falou com confiança para visitantes curiosos. E, acima de tudo, ela redefiniu o que as pessoas achavam possível. Os espectadores vinham esperando pena. Eles saíam atordoados por sua elegância e controle. Ela não se escondia atrás de cortinas ou fingia choque. Ela usava vestidos elegantes, posava para retratos e desafiava os padrões de beleza e habilidade. Sua presença era tão forte que, mesmo décadas depois, suas imagens paravam as pessoas no meio da rolagem. Seu corpo podia estar sem membros, mas nada nela era pequeno. Violeta não precisava de braços para prender a atenção. Ela fazia isso apenas sendo exatamente quem ela era. Antes mesmo de ser adolescente, Josephine Bois-Deschênes tinha uma barba espessa e escura, mais longa do que a da maioria dos homens adultos. Em vez de ser escondida ou ridicularizada por sua família, ela foi acolhida e recebeu o nome artístico de Madame Clofulia. Nascida em Genebra em 1827, ela tinha uma condição que a fez deixar crescer uma barba cheia aos 8 anos. No início, ela era apenas uma curiosidade, mas seu visual marcante, parte dama vitoriana, parte cavalheiro barbudo, a tornou famosa. Sua barba cresceu mais de 15 centímetros de comprimento, e ela a separava, enrolava e às vezes até amarrava fitas nela. Quando ela se juntou ao Museu Americano de P.T. Barnum, em Nova York, ela já havia viajado pela metade da Europa. Mas sua fama não veio apenas de sua aparência. Ela se portava como realeza. Em vestidos, espartilhos e joias, ela tirava fotos que pareciam mais retratos da nobreza do que folhetos de espetáculos secundários. As pessoas vinham esperando ficar boquiabertas. Em vez disso, eles se viram admirando sua confiança, sua postura, sua beleza inegável. Clofulia não estava tentando provar nada. Ela estava simplesmente sendo vista, e ela fez questão de que o mundo a visse da maneira que ela escolheu ser lembrada. Ele não conseguia falar. Ele não reconhecia seu próprio nome. Ele andava de 4 e se recusava a usar roupas. Quando caçadores o descobriram nas florestas da Alemanha, em 1725, Peter, o menino selvagem, não parecia alguém criado por humanos. Ele era imundo, descalço e sobrevivia comendo plantas cruas e tudo o que pudesse encontrar. O rei da Inglaterra ouviu a história e levou Peter à corte, não para ser estudado, mas para ser exibido. Ele se tornou um mistério vivo. Ele foi criado por animais, ele havia escapado de algum lugar. Ninguém nunca descobriu. Ele nunca aprendeu a falar mais do que algumas palavras básicas. Ele nunca explicou seu passado, mas ele se tornou famoso em toda a Europa. Artistas pintaram sua imagem. A realeza o levou para festas. As pessoas queriam ver o menino que não pertencia. Os olhos verdes de Peter, o cabelo selvagem e os movimentos desajeitados fascinavam o público. Ele viveu até a idade adulta sob os cuidados reais, andando em círculos sem fim, ainda indomável. Alguns acreditam que ele pode ter tido a síndrome de Pitt-Hopkins, uma condição desconhecida na época. Mas mesmo com o conhecimento de hoje, sua vida inicial continua sem solução. Ele não falava, mas fez o mundo ouvir. Ele tinha apenas 74 centímetros de altura, mas George Washington Morrison Nutt tinha a confiança de alguém 10 vezes maior que ele. No palco, ele era conhecido como Comodoro Nutt, um artista que dividia os holofotes com a estrela principal de P.T. Barnum, o general Tom Thumb. Mas Nutt não era apenas um ajudante. Ele tinha carisma, timing e a rara habilidade de conquistar multidões instantaneamente. Ele dançava, cantava e posava orgulhosamente em trajes de estilo militar, completos com jaquetas com detalhes dourados e botas altas. Suas performances não eram apenas
sobre tamanho, elas eram sobre presença. Barnum reconheceu isso e transformou Nud em um nome conhecido. Ele se apresentou para o presidente Lincoln, fez turnê pela Europa e apareceu em grandes desfiles ao lado de Tom Thumb, com quem ele realmente não se dava bem fora do palco. Essa rivalidade só tornava as coisas mais interessantes. Os fãs escolhiam os favoritos, os jornais acompanhavam cada detalhe. E Nud, sempre de uniforme, se tornou um símbolo vivo de confiança e charme, embalados em um corpo minúsculo. Ele não cavalgou a fama silenciosamente, ele abraçou isso, seja ao lado de gigantes ou da realeza. Ele se manteve firme e sorriu para a câmera. O Comodoro Nud provou que performance não era sobre estatura, era sobre estilo, e ele tinha muito disso. Jean Libera não apenas dividiu o palco, ele dividiu seu corpo. Nascido em 1884 na Itália, Jean tinha uma das condições físicas mais raras, já documentadas. Um gêmeo parasita chamado Jacques, permanentemente preso ao seu abdômen. Jacques tinha um rosto, ombro e braço parcialmente formados, não uma pessoa completa, mas o suficiente para ser visto, o suficiente para se mover ligeiramente. Os médicos ficaram fascinados, as multidões ficaram atordoadas. Jean não era apenas um homem, ele era dois corpos em um, fundidos de uma forma que parecia impossível. Ele viveu uma vida plena, viajando pela Europa e Estados Unidos, se apresentando em exibições médicas e shows de circo. Ele ficava no palco, sem camisa, calmamente apresentando a forma imóvel de seu gêmeo. Não era violento, não era dramático, era assustador, já que nunca falava, nunca reagia, mas ele era visível em todas as fotos. Jean, apesar de carregar uma vida extra em seu estômago, viveu até os 30 anos e manteve-se com boa saúde. A condição quase nunca é vista hoje. Os cirurgiões geralmente conseguem remover gêmeos parasitas na infância, mas naquela época, Jean viveu com o corpo do irmão a vida inteira. Ele não apareceu apenas e chocou as pessoas. Ele se tornou uma das anomalias humanas mais inesquecíveis do seu século. Em 1877, uma adolescente chamada Rosa Matilda Richter entrou em um canhão, não para uma foto, mas para o lançamento. Ela tinha apenas 14 anos, se apresentando sob o nome de Zazel, e se tornou a primeira pessoa na história a ser baleada por um canhão como parte de um show ao vivo. O ato era assustador até na teoria, mas Zazel o tornou real. Ela subiu em um canhão, movido a mola, na frente de uma plateia entusiasmada no Royal Aquarium, em Londres, e foi atirada pelo ar, pousando em uma rede de segurança, sem truques, sem ilusões. Apenas física, coragem e espetáculo. Seu pequeno tamanho e habilidade acrobática a tornavam a escolha perfeita. Ela não voou apenas uma vez, ela repetiu a façanha centenas de vezes, viajando com circos e atraindo multidões enormes. As pessoas não conseguiam desviar o olhar. Elas nunca tinham visto um humano se mover pelo ar daquele jeito sem se machucar, e por muito tempo, elas só viam isso dela. Eventualmente, os ferimentos causados pela força dos pousos a pegaram, e ela se aposentou. Mas a imagem de uma jovem garota sendo lançada no céu se tornou parte da lenda do circo. Zazel não apenas voou, ela lançou um novo tipo de performance. Martin Van Buren Bates não era apenas alto, ele era enorme em todas as direções. Nascido em Kentucky, em 1837, ele cresceu rapidamente desde a infância e atingiu uma altura impressionante de quase 2,4 metros. Mas não foi apenas sua altura que virou cabeças. Sua constituição era enorme. Com mais de 210 quilos, ele era forte, de ombros largos e se elevava acima de quase todos que conhecia. Apesar de seu tamanho, ele viveu uma vida surpreendentemente ativa. Ele serviu como oficial confederado durante a Guerra Civil, onde os soldados o apelidaram de o Gigante do Sul. Depois da guerra, ele se juntou a um show itinerante e viajou pelo país como uma maravilha viva. Mas foi seu casamento que virou manchete no mundo todo. Ele se casou com Anna Haining Bates, outra gigante de verdade, que tinha mais de 2,4 metros de altura. O casamento deles foi um evento público. A cama, feita sob medida, tinha quase 3 metros de comprimento e 2,4 metros de largura. Milhares foram vê-los. Fotógrafos documentaram suas expressões calmas e dignas. Eles não eram caricaturas de circo. Eles eram um casal vivendo uma vida muito real e muito grande. Tragicamente, seus 2 filhos morreram logo após o nascimento, provavelmente devido a complicações relacionadas ao tamanho. Ainda assim, Martin viveu até os 70 anos, muito mais do que a maioria das pessoas com gigantismo. Seu retrato continua sendo um dos mais impressionantes da fotografia do século XIX. Um homem tão alto que até mesmo adultos crescidos mal chegavam à sua cintura. Mary Ann Bevan já foi enfermeira, mãe de 4 filhos, e conhecida em sua comunidade por sua gentileza e trabalho duro. Mas depois de desenvolver acromegalia, na casa dos 30, seu corpo começou a mudar rapidamente. Sua mandíbula engrossou, sua testa cresceu e suas características faciais ficaram distorcidas. A doença, causada pelo excesso de hormônio do crescimento, não alterou apenas sua aparência, mudou o curso de sua vida. Depois que seu marido morreu, Mary Ann lutou para sustentar sua família. Quando viu um anúncio para um concurso de mulher mais feia, ela entrou não para chamar atenção, mas para sobreviver. Ela venceu.
De lá, ela se juntou a um show paralelo, anunciado sob esse título cruel. Mas por trás dos pôsteres estava uma mulher inteligente e perspicaz, que usava seu papel para ganhar a vida e garantir o futuro de seus filhos. As fotos mostram seu rosto claramente alterado por sua condição, mas o que elas não mostram é a coragem por trás de sua decisão. Mary Ann nunca parou de trabalhar. Ela apareceu em feiras, em cartões postais e, eventualmente, em Coney Island. As pessoas olhavam, mas ela continuou. Ela não deixou o título defini-la. O que a tornava realmente incomum não era sua aparência, mas sua escolha de encarar o mundo de frente, mesmo quando ele a encarava de volta. Tom Wiggins nasceu escravo na Geórgia em 1849, cego, não verbal e presumivelmente deficiente mental. Ninguém esperava que ele funcionasse, muito menos se apresentasse. Mas antes de completar 5 anos, ele tocava piano com habilidade extraordinária. Ele não apenas tocava músicas, ele recriava peças inteiras depois de ouvi-las uma vez. Aos 8 anos, ele estava compondo sua própria música. O público não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Uma criança negra e cega, que ainda não sabia falar, podia sentar-se ao piano e tocar com a precisão de um mestre treinado. Ele ficou conhecido como Blind Tom, e aos 10 anos estava em turnê pelo país, tocando para multidões lotadas. Alguns duvidavam que fosse real, mas vez após vez ele se apresentava, imitando peças complexas, imitando sons, tocando várias músicas em estilos diferentes, até mesmo criando tempestades e ruídos de trem, usando apenas teclas de piano. Sua memória era quase fotográfica. Ele conseguia recitar longos discursos depois de ouvi-los uma vez. As multidões o chamavam de gênio, outros o chamavam de fenômeno. Ele não precisava falar. Sua música dizia tudo. Embora nunca tenha conquistado independência e tenha permanecido sob tutela por toda a vida, Tom Wiggins deixou um legado que ainda surpreende pianistas e historiadores. Ele não era apenas raro, ele era único. Sarah Biffen nasceu na Inglaterra em 1784 sem braços ou mãos. Em uma época em que pessoas com deficiência eram escondidas ou ignoradas, ela se tornou uma artista respeitada, conhecida por seus retratos em miniatura precisos e detalhados, todos pintados usando sua boca. Ainda jovem, ela foi exibida em feiras como uma curiosidade. Mas o que chamou a atenção das pessoas não foi apenas sua condição física, foi o que ela conseguia fazer apesar dela. Ela escreveu, costurou, desenhou e pintou, usando ferramentas especialmente projetadas que ela segurava entre os dentes. Sua habilidade de criar retratos realistas em pequenas superfícies de marfim surpreendeu a todos que viram seu trabalho. Os críticos achavam que tinha que ser um truque, mas ela demonstrou sua habilidade ao vivo, provando que era real. Sua descoberta veio quando o Conde de Morton notou seu talento e financiou sua educação formal em arte na Royal Academy. Logo, Sarah estava recebendo encomendas da elite britânica, incluindo membros da família real. Sua assinatura apareceu no canto de aquarelas delicadas, criadas com um pincel não maior que um alfinete, tudo guiado pelos movimentos de seus lábios, pescoço e mandíbula. Ela se tornou uma artista em tempo integral, não uma artista de espetáculo. Suas obras ainda existem hoje, cuidadosamente preservadas em museus e coleções. Sarah Biffen não apenas superou as limitações de seu corpo, ela dominou um ofício que muitos com plena habilidade nunca alcançam. E ela fez isso com nada além de precisão feroz e pura vontade. Joseph Borowlaski tinha pouco mais de 1 metro de altura, mas todo o resto nele era maior que a vida. Nascido em 1739 na Polônia, ele era bem educado e ferozmente inteligente. Ao contrário de muitas pessoas pequenas de seu tempo que eram forçadas a performances degradantes, Joseph escolheu um caminho diferente. Ele abraçou a nobreza. Vestido com roupas finas e falando várias línguas, ele viajou pelas cortes reais da Europa, não como um espetáculo, mas como um convidado. Ele tocava música, debatia política e encantava rainhas e imperadores. Onde quer que fosse, ele deixava uma impressão. Ele não era carregado ou escondido. Ele entrava em salas com confiança e saía com admiradores. Ele escreveu um livro de memórias, andava em círculos aristocráticos e se tornou conhecido não como uma curiosidade, mas como um cavalheiro. Em uma época em que a diferença física frequentemente significava exclusão social, Joseph transformou sua estatura em um símbolo de singularidade em vez de limitação. Ele viveu até os quase 100 anos, sobrevivendo a muitos membros da realeza que o aplaudiram. Hoje, uma estátua dele em tamanho real está em Durham, Inglaterra, não escondida em um canto de museu, mas orgulhosamente exibida em público. Ele não era um ato de circo ou uma aberração. Ele era o Conde Borowlaski, um raro exemplo de alguém que desafiou todas as expectativas que a história tinha para ele. Joseph Borowlaski era pequeno em estatura, mas alto em legado, assim como cada alma rara neste vídeo. De gigantes a balas de canhão, suas histórias provam uma verdade: o extraordinário é real. É isso aí. Escreva nos comentários qual dessas pessoas mais te impressionou. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.